Olá, tudo bem? Sempre que lançamos um corpo horizontalmente dentro de um campo gravitacional, esse adquire um movimento que chamamos de lançamento horizontal. Dê uma olhada na animação. O corpo descreve uma parábola no ar. E é esse movimento que vamos estudar hoje. Vamos iniciar analisando a força e a aceleração. Depois que o corpo é lançado, caso tenha alguma força que impulsionou o corpo para frente, essa força não entra no estudo, porque o movimento ele se inicia depois que o corpo já está indo para frente. Então não teremos nenhuma força puxando ele para frente. Teremos apenas a velocidade que ele ganhou. Mas não confunda força com velocidade e aceleração, né? São grandezas diferentes. Depois que esse corpo já foi lançado, a única força que vai atuar no corpo será a força-peso. Não teremos outra. No lançamento, também desconsideramos os atritos, principalmente o atrito com o ar. Então não teremos outra força atuando nesse corpo se não for a força-peso. Ela passa a ser a resultante das forças. Vamos fazer uma análise agora para entender a aceleração. A partir do momento que temos apenas a força-peso atuando, podemos chamá-la de força resultante. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante vira massa vezes aceleração, e a força-peso a gente pode calcular fazendo massa vezes gravidade, que é a massa do corpo que foi lançado. Se você reparar aqui, ó, massa e massa vai dividir. Concluo a aceleração do corpo em queda, em lançamento horizontal, é igual à aceleração da gravidade. E não é apenas a intensidade, é o vetor. O vetor aceleração do corpo é exatamente igual ao vetor aceleração da gravidade, ou vetor gravidade. Como o vetor g é para baixo, concluo a aceleração do corpo também será para baixo. Ou seja, ó, voltando aqui no primeiro desenho, a hora que o corpo descreve a sua trajetória, que é uma parábola, a única força que puxa é a força-peso para baixo, o que inclusive é a força-peso que faz ele descer. Se não tivesse o peso, ele iria reto, né, ele não iria ter descido. Por isso, a aceleração desse corpo ela vai ser sempre para baixo e igual a g. Vamos analisar agora a velocidade do corpo. No instante do lançamento, o corpo vai possuir apenas uma velocidade horizontal. Ele não foi lançado para baixo. Como não temos força nem para a direita e nem para a esquerda, repito, caso ele tenha recebido alguma força para ser lançado, essa força não existe mais, porque a gente considera o lançamento horizontal depois que ele já foi lançado. Então ele já saiu do canhão, por exemplo, que deu o impulso inicial. E a gente desconsidera os atritos. Então a gente não vai ter força nem para a direita e nem para a esquerda. Então a gente não tem aceleração nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso que essa velocidade inicial, que é a horizontal, né? Ela passa a ser constante. Essa velocidade, ela nem aumenta e nem diminui, porque não temos força no plano da velocidade, no plano horizontal, alterando essa velocidade. Então ela é igual, com a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, em todos os pontos da trajetória. Já para baixo, a gente vai ter a força-peso puxando. A gente tem a aceleração para baixo, que é igual à gravidade. Independente da massa do corpo,
a aceleração é igual, como acabamos de ver. Então, para baixo, o corpo inicialmente, no primeiro instante, vou chamar esse VV de vertical, tá? Ele não tem a velocidade para baixo, mas depois que ele começa o seu movimento, ele passa a ganhar velocidade para baixo devido à atuação da força-peso, devido à atuação da aceleração que é para baixo. Então ele vai aumentando a sua velocidade para baixo. Ó. Ele aumenta, né, a velocidade para baixo em cada instante. Então, o para baixo, a vertical, não é constante. Esse VV eu estou considerando a velocidade vertical do corpo. Para baixo é um movimento acelerado, enquanto para a direita é um movimento uniforme. Aí qual a velocidade do corpo? Então, em cada ponto, ele vai ter uma velocidade diferente. A velocidade do corpo vem da resultante entre as duas, da vertical para baixo e da horizontal para a direita, por exemplo. Então, vetor velocidade com vetor velocidade pode ser somado, né? Tendo a velocidade real do corpo, resultante do corpo. Fazendo uma análise mais detalhada aqui, ó, em todos os pontos, o corpo vai ter a velocidade horizontal, que é constante, ou seja, ela se mantém o tempo todo, e a velocidade vertical para baixo, que aumenta de acordo com que ele descreve a trajetória, devido à atuação da força-peso para baixo. A resultante entre as duas, o vetor resultante entre as duas, que passa a ser a velocidade real do corpo. Então, de acordo com que o corpo desce, a velocidade horizontal não muda, mas a velocidade vertical vai aumentando. Concluo, a velocidade resultante do corpo aumenta de acordo com que ele descreve esse movimento. Faremos agora a análise das equações da cinemática do lançamento horizontal. Para isso, a gente vai ter que dividir o lançamento em dois planos, que são as suas componentes, né? A gente vai analisar o movimento na horizontal, separado da vertical. Esse desenho que eu fiz aqui, você pode imaginar, ó, na horizontal, a bolinha aqui, 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 como se fosse, ó, a sombra do corpo que está descrevendo o lançamento horizontal no chão, na horizontal, né? Então isso aqui, ó, seria as componentes do movimento na horizontal. Já essas aqui, ó, na vertical, você pode imaginar como se fosse a sombra do movimento na parede, na vertical. Então a hora que o corpo estiver aqui, ó, a componente dele, ó, a sombra dele está ali. A hora que o corpo estiver aqui, ó, a componente dele, a sombra dele está ali. A hora que o corpo estiver aqui, ó, a componente, a sombra está ali na vertical e na horizontal. A gente tem que separar os dois movimentos porque eles são diferentes e um movimento não influencia na outra, que é a independência dos movimentos. Na horizontal, como se fosse a sombra do corpo no chão, né? A gente consegue observar que ele descreve sempre o mesmo deslocamento no mesmo intervalo de tempo. Porque a velocidade dele na horizontal, ela não aumenta e não diminui. Porque não tem força no plano horizontal, né? Então, na horizontal, teremos uma velocidade constante. Ela nem aumenta e nem diminui. Isso me dá, na horizontal, o famoso MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Então eu vou ver a sombra do corpo na horizontal, ó, em MRU, com velocidade constante, percorrendo um ΔS, que seria a distância que ele consegue percorrer no chão, por exemplo, né? O comprimento que ele percorre ali na horizontal. Como esse movimento é o MRU, a gente pode aplicar apenas uma equação, que é a equação do MRU, que é o ΔS
igual a v, que nesse caso é a velocidade horizontal, vezes o tempo, que é o tempo de movimento. Essa equação pode ser aplicada porque o movimento é retilíneo uniforme, eu me refiro apenas à sombra, a componente dele ali na horizontal. Já na vertical, como a velocidade dele aumenta para baixo, se analisarmos apenas o movimento dele, né? A velocidade dele para baixo, a gente passa a ter uma queda livre. Então, se a gente analisar a sombra dele na parede, a gente vê descendo em queda livre. Por quê? A primeira velocidade na vertical é zero. Aí, como a força-peso puxa, ele passa a aumentar a sua velocidade de acordo que desce. Então, ele passa a ter, velocidades na vertical, tá? Não pode misturar horizontal com vertical. Ele passa a ter velocidades maiores a cada instante, com aceleração igual à gravidade, porque não temos resistência com ar e a única força que puxa para baixo é a força-peso. Então isso caracteriza uma queda livre. Aí quais equações a gente pode usar? A queda livre é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então a gente pode usar a primeira equação v0 mais at, que são as equações do movimento uniformemente variado, nesse caso acelerado. A gente pode usar ΔS v0t mais at ao quadrado sobre 2, e a gente pode usar também a Torricelli, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a ΔS. Aí, prestem atenção. Na vertical, a velocidade inicial é sempre igual a zero. Então, isso aqui vai ser sempre igual a zero, sempre igual a zero, sempre igual a zero. A aceleração é sempre igual a g. Então, isso aqui vai ser sempre igual a g, sempre igual a g e sempre igual a g. O ΔS, nesse movimento, né, o ΔS equivale à altura que o corpo desce. Então aqui a gente pode imaginar o ΔS, que altura ele desce, que deslocamento ele tem só na vertical, né? Já o v, a velocidade, que v, né, v, velocidade final, é a velocidade no instante qualquer. Por exemplo, qual velocidade na vertical ele atingiu o solo? Seria a última velocidade, né? Então aqui é uma aplicação direta de queda livre. Então aqui, analisando os dois juntos, esse é o corpo que está descrevendo o lançamento horizontal. Aí ele vai ter duas projeções. Ele vai ter uma projeção na horizontal, como se fosse a sombra dele na horizontal, né? Então tá aqui a projeção dele na horizontal, descrevendo o MRU. Então eu posso aplicar ΔS na horizontal, velocidade na horizontal, que é constante, vezes o tempo de movimento. E ele vai ter outra projeção na vertical, como se fosse a sombra dele aqui descendo. A projeção dele na vertical vai descrever uma queda livre. É um movimento uniformemente variado acelerado, com A igual a G. Então as equações que eu posso usar são essas. Não confundam as duas. Porque aqui na horizontal, esse ΔS é a distância que ele percorre na horizontal, no chão. Já aqui na vertical, esse ΔS é a altura de queda, só na vertical. A soma dos dois movimentos dá o movimento real do corpo, que é o lançamento horizontal. Agora, dessas equações, a única coisa que é idêntico, que eu posso igualar mesmo, é o tempo. Porque, na verdade, é um corpo, percorrendo essa trajetória, que é uma parábola, e o tempo que ele desce é o tempo que ele vai para frente. Então, o tempo na vertical vai ser sempre igual ao tempo na horizontal.
horizontal. Então, esse tempo aqui, ó, aí sim é obrigatoriamente igual a esse tempo e a esse tempo aqui, ó. Legal? Já dando uma dica de exercício, geralmente o que define o tempo de movimento, que é igual nos dois planos, né? Você faz uma análise na vertical. Porque você tem que pensar assim, se o corpo não descesse, se não tivesse a força-peso puxando para baixo, ele ia reto eternamente. Então ele só para porque ele atinge o chão. E o movimento, né, o plano que leva ele até o chão, que eu estudo ele atingir o chão, é a queda livre, é o para baixo. Então, geralmente, na maioria dos exercícios, a gente analisa a queda livre, a vertical, para achar esse tempo aqui, que seria o tempo que ele gasta para chegar no chão. Depois eu posso usar esse tempo aqui para achar, por exemplo, a distância que ele percorre na horizontal. Vamos usar esse vídeo para ver o que a gente acabou de conversar. Ele vai mostrar uma bolinha sendo lançada horizontalmente com fotografias a cada segundo, por exemplo. A cada 1 segundo a máquina registra uma posição da bolinha. Olha que legal que fica, ó. Perceberam? Na horizontal, ó, ele percorre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo, que é o x. Já que na vertical, ó, ele vai aumentando a distância no mesmo intervalo de tempo, porque ele aumenta a velocidade, é uma queda livre. Inclusive aqui na vertical a gente pode aplicar diretamente a regra de Galileu, y, 3y, 5y e 7y. Legal, né? Olhem agora, tudo junto, ó. Perceberam, ó? X, 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 x na horizontal, movimento uniforme, y, 3, 5, 7 na vertical, queda livre. Para terminarmos essa aula, eu vou mostrar a equação ou função da trajetória. Para quem gosta de matemática, gosta de resolver os exercícios mais difíceis até usando diretamente essa equação, essa função. Ela é do tipo y igual a h menos g vezes x ao quadrado dividido por 2 vezes vx ao quadrado. Sendo y a posição da bolinha, ó, aqui no eixo y. O que eu fiz? Eu peguei um corpo em lançamento horizontal e encaixei o eixo yx, ó. A origem do eixo está aqui embaixo, ó. Então ele sai lá de cima. Então y é qual posição do corpo aqui no eixo y. X, ó, olha aqui na função, ó, x representa a posição dele aqui no eixo x. Então o que eu estou determinando aqui seria, imagina o corpo aqui nessa posição, qual posição ele está aqui em x e em y, ó. Essa função me dá isso direto. Como x está elevado ao quadrado, é uma função do segundo grau. Por isso que eu falei durante a aula que a trajetória é uma parábola, né, que equivale à função do segundo grau. O h é uma constante. O h é a altura que o corpo sai, medido, ó, a partir da origem do zero que está aqui embaixo. O g é a aceleração da gravidade, que também é constante, e o vx é a velocidade inicial dele, que é a velocidade horizontal de lançamento, que também é constante. Então, constante, 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 você tem a função y em função de x, né, que é ao quadrado, segundo grau, parábola. Legal? De onde vem essa função? Eu juntei as equações da vertical com a equação da horizontal. Numa aula futura eu demonstro só por curiosidade. Legalzinho? Espero que você tenha entendido essa aula. Um abraço, até a próxima.